Eles disseram que ele era intocável. 4,2 bilhões de dólares. Uma cobertura na Quinta Avenida. Advogados que nunca tinham perdido um caso. Marcus Weston entrou naquele tribunal de Manhattan com sua amante de 26 anos no braço, pronto para jogar sua esposa de 25 anos fora como lixo de ontem. Ele ofereceu a ela 5 milhões de dólares. Isso é menos de 1/4% do que ele realmente valia. Ele pensou que ela choraria. Ele pensou que ela imploraria. Ele pensou que ela pegaria quaisquer migalhas que ele oferecesse e desapareceria silenciosamente. Ele estava muito, muito enganado. No nível 2, porque a mulher quieta sentada do outro lado do tribunal havia passado 2 décadas construindo uma armadilha tão perfeita, tão invisível, que ele não a veria até que as mandíbulas se fechassem em torno de tudo o que ele possuía. O que Marcos não sabia era que sua própria mãe o havia traído de além-túmulo. O que ele não sabia era que sua filha mudaria de lado no pior momento possível. O que ele não sabia era que o algoritmo que construiu todo o seu império nunca foi dele para começar. Ele roubou o trabalho dela. Ele roubou a juventude dela. Ele tentou roubar a dignidade dela. Mas Claire Weston estava prestes a roubar algo de volta. Tudo. Esta não é apenas uma história de divórcio. Esta é uma masterclass em paciência, estratégia e a vingança mais satisfatória que você jamais testemunhará. Fique até o fim, porque no momento em que o juiz ler a decisão final, seu queixo cairá. Declaração de valor e lição. Antes de começarmos, aqui está o que esta história irá te ensinar. A melhor vingança não é fazê-lo sofrer. É construir uma vida tão boa que ele se torna irrelevante e, às vezes, a pessoa mais quieta na sala é a mais perigosa. Esta história é para toda mulher que já foi ignorada, subestimada ou que lhe disseram que ela não era nada sem ele. Você está prestes a ver uma mulher provar o quão errado pode ser essa crença. Significado da história: isso é mais do que entretenimento. Este é um lembrete de que a verdade não permanece enterrada para sempre. É a prova de que paciência e documentação podem derrotar dinheiro e poder. É evidência de que mães protegem suas filhas. Irmãs apoiam irmãs, e os laços entre mulheres podem sobreviver a qualquer coisa. Claire perdeu tudo antes de vencer. Essa é a parte que a maioria das pessoas pula, mas você precisa ouvi-la porque o momento mais baixo dela é o que torna sua vitória tão doce. As pesadas portas de carvalho do Tribunal Superior de Manhattan não se abriram simplesmente. Elas foram abertas por uma equipe de segurança que custava mais do que a maioria das famílias ganhava em um ano. Flashes explodiram como raios, refletindo nos pisos de mármore polido e iluminando o rosto de um homem que acreditava já ter vencido. Marcus Weston entrou no caos com o sorriso treinado de alguém que nunca havia recebido um não. Aos 49 anos, ele era o rei indiscutível do Vale do Silício, o rosto da Western Technologies, e, segundo a Forbes, o 14º homem mais rico da América com um patrimônio líquido de 4,2 bilhões de dólares. Seu terno cinza-carvão custava 12 mil dólares. Seu relógio custava mais do que uma casa nos subúrbios. Seus dentes haviam sido clareados a um tom que parecia brilhar sob os flashes da câmera. Mas as câmeras não estavam lá apenas para ele. Elas estavam lá para a mulher que se agarrava ao seu braço como um acessório, envolto em um vestido escarlate que deixava pouco à imaginação. Tiffany Blake tinha 26 anos, uma influenciadora do Instagram com 2,8 milhões de seguidores. E segundo todos os tabloides da América, a futura senhora. Ela sorriu para os repórteres com a confiança de alguém que já havia gastado o dinheiro que esperava herdar. Sr. Weston, um repórter gritou de trás da corda de veludo. É verdade que você está oferecendo à sua esposa apenas 5 milhões de dólares no divórcio? Marcus fez uma pausa, ajustando suas abotoaduras de diamante com precisão teatral. Ele piscou para a câmera. Eu sou um homem generoso, disse ele, sua voz carregando aquele calor praticado que ele havia aperfeiçoado ao longo de milhares de apresentações para investidores. Mas digamos,
Eu acredito no valor justo de mercado. A multidão riu. Marcus Weston sempre sabia como lidar com o público. Ele marchou pelo corredor central do tribunal, Tiffany clicando ao lado dele em saltos-agulha que ecoavam nitidamente contra o piso de madeira. Ele acenou para sua equipe jurídica, uma formação de tubarões internos de $1.000 liderada por Victor Crane, um homem conhecido nos círculos jurídicos de Nova York simplesmente como o açougueiro. Crane nunca havia perdido um caso de divórcio em 20 anos. Sua especialidade era destruir cônjuges que ousavam pedir o que mereciam. Sente-se, Crane sussurrou, enquanto Marcus deslizava para a cadeira de couro ao lado dele. Tente parecer um pouco humilde. Por quê? Marcus sussurrou de volta, afrouxando ligeiramente a gravata. O contrato pré-nupcial é inquebrável. A empresa está no meu nome. As contas offshore são invisíveis. Ela fica com a Casa do Lago em Connecticut e simpatia suficiente para durar uma vida inteira. Eu fico com todo o resto. Marcus girou em sua cadeira para olhar para o outro lado do corredor. Lá estava Claire Weston. Se Marcus era o sol, brilhando intensamente e exigindo atenção, Claire era uma sombra. Ela usava um blazer azul marinho que tinha pelo menos 3 estações. Seu cabelo escuro estava puxado para trás em um coque severo. Ela não usava maquiagem para esconder as olheiras sob os olhos, evidência de muitas noites sem dormir, se perguntando como 25 anos de casamento a haviam levado a este momento. Ela estava quase sozinha, exceto por uma jovem em um modesto terno cinza, que parecia mais uma recém-formada em direito do que uma litigante experiente. Seu nome era Evelyn Rhodes, e Victor Crane já o havia desconsiderado como um incômodo. Claire olhava fixamente para o banco vazio do juiz. Suas mãos estavam calmamente cruzadas sobre uma pilha de pastas Manila. Ela não olhou para Marcus. Ela não olhou para Tiffany. Ela simplesmente esperou. Ela parece cansada. Tiffany sussurrou no ouvido de Marcus, sua voz alta o suficiente para ser ouvida do outro lado do corredor. Talvez ela esteja pronta para desistir. Ela desistiu anos atrás, Marcus zombou. Isso é apenas a papelada. A voz do oficial de justiça ecoou pela galeria murmurante. Todos de pé. A honorável juíza Patricia Monroe presidindo. A juíza Patricia Monroe era uma lenda no sistema judicial de Nova York. Aos 61 anos, ela havia presidido alguns dos divórcios mais litigiosos da história do Estado. Seu rosto era envelhecido, mais astuto, seus olhos carregando o peso de cada mentira que ela já havia ouvido do banco das testemunhas. Ela era conhecida entre os advogados como a equalizadora, uma juíza que tinha tolerância zero para homens ricos, que acreditavam que seu dinheiro os tornava intocáveis. Ela entrou com suas vestes pretas esvoaçantes e sentou-se. Seu olhar varreu o tribunal, demorando-se no vestido inadequado de Tiffany, com visível desgosto, antes de pousar em Marcus. Sentem-se, a juíza Monroe comandou. Processo número 492-B, Weston versus Weston. Petição para dissolução de casamento e divisão de bens. Ela folheou seus papéis com eficiência prática. Eu revisei os registros iniciais. Sr. Crane, você representa o peticionário, Sr. Weston. Senhorita Rhodes, você representa a ré, Sra. Weston. Isso está correto? Pronto, meritíssima, disse Crane, de pé com a confiança de um homem que já havia contado seu bônus de vitória. Pronto, meritíssima, Evelyn Rhodes respondeu. Sua voz era quieta, mas firme. Não vamos perder tempo, disse a juíza Monroe. O Sr. Weston está pedindo o divórcio por motivos de diferenças irreconciliáveis e busca a execução de um acordo pré-nupcial assinado em 1998. Isso está correto? Está, meritíssima, disse Crane entrando na área aberta. Ele começou a andar. Uma performance que ele havia aperfeiçoado ao longo de 2 décadas.
Meu cliente, Sr. Weston, construiu a Weston Technologies de uma startup de garagem para um império global avaliado em mais de 30 bilhões de dólares. Embora ele tenha profundo respeito por sua esposa de 25 anos, a realidade é que o casamento se desfez irremediavelmente. Estamos oferecendo a Sr. Weston um generoso acordo de 5 milhões de dólares, mais a propriedade em Connecticut, o que é mais do que justo considerando que ela não contribuiu para as operações comerciais em mais de 2 décadas. Marcus recostou-se em sua cadeira cruzando as pernas. Ele encontrou o olhar de Claire do outro lado do corredor. Ela não piscou. Ela não parecia zangada. Ela parecia calculista. Isso o deixou inquieto por um momento, mas então Tiffany apertou a mão dele debaixo da mesa e a sensação passou. Senhorita Rhodes, a juíza Monroe virou-se para a advogada de Claire. A defesa contesta a validade do acordo pré-nupcial? Evelyn Rhodes levantou-se lentamente. Ela não andou, ela não usou gestos dramáticos com as mãos. Ela simplesmente ajustou os óculos e falou com uma voz que era enganosamente calma. Nós não contestamos o pré-nupcial, meritíssima. Uma onda de surpresa percorreu a galeria. Até Marcus piscou. Victor Crane permitiu-se um pequeno sorriso. Ela já está cedendo, ele sussurrou para Marcus. Isso vai acabar na hora do almoço. No entanto, Evelyn continuou, sua voz endurecendo ligeiramente. Nós contestamos a propriedade dos bens listados pelo Sr. Weston. Minha cliente alega que o Sr. Weston não pode reivindicar a empresa como um bem conjugal a ser dividido porque o Sr. Weston não é realmente o proprietário da Weston Technologies. O tribunal ficou em silêncio. Marcus riu. Foi um latido alto que ecoou nos tetos altos. Ele cobriu a boca rapidamente, mas o estrago estava feito. Sr. Weston, a juíza Monroe estalou, seus olhos estreitando-se. O senhor acha algo divertido? Peço desculpas, meritíssima, Marcus disse, levantando-se e exibindo seu sorriso mais charmoso. É que deve haver algum engano. Eu sou o CEO. Meu nome está literalmente no prédio. Eu fundei a empresa. A defesa sugere o contrário, a juíza Monroe disse, virando-se para Evelyn. Explique, senhorita Rhodes. O Sr. Weston é de fato o CEO, Evelyn disse calmamente. Ele é um funcionário pago da Weston Technologies, mas a propriedade real da holding, que controla a propriedade intelectual, as patentes e a maioria das ações com direito a voto, pertence a um trust privado. E hoje pretendemos provar que o beneficiário desse trust não é Marcus Weston. Marcus inclinou-se para Crane, seu sorriso confiante finalmente rachando. Do que ela está falando? Eu assinei os papéis de incorporação há 20 anos. Victor Crane já estava folheando seus arquivos, sua compostura prática escorregando. É uma tática de atraso, ele sussurrou. Ela está se agarrando a palhas. Deixe-me cuidar disso. Mas enquanto Marcus olhava para o outro lado do corredor, ele viu Claire finalmente virar a cabeça. Ela olhou diretamente para ele, e pela primeira vez em anos, ele viu algo em seus olhos que ele não reconheceu. Não era amor, não era ódio. Era o olhar frio e clínico de um predador observando sua presa cair em uma armadilha que não podia ver. E naquele momento, Marcus Weston sentiu o primeiro lampejo de medo que havia experimentado em 25 anos. O primeiro dia do julgamento não correu como Marcus esperava, mas ele permaneceu confiante. Victor Crane garantiu-lhe que qualquer evidência que Claire tivesse encontrado era sem sentido. Mas o velho professor em Vermont era uma complicação que eles não haviam antecipado. Ainda assim, Marcus lembrou a si mesmo que Victor nunca havia perdido um caso. E, além disso, ainda havia a arma secreta. Claire Weston não estava em sua cobertura naquela noite. Ela estava sentada em um banco de parque no Central Park, segurando seu telefone com as mãos trêmulas, tentando se lembrar como respirar. A emboscada veio 3 horas antes do início do julgamento. Claire havia chegado ao que ela acreditava ser uma reunião de mediação de rotina no escritório de sua advogada. Em vez disso, ela encontrou o escritório vazio.
Sua advogada, aquela em quem ela havia confiado por meses, havia deixado um único bilhete na mesa. Sinto muito. Não posso continuar com seu caso. Por favor, encontre representação alternativa. Nenhuma explicação, nenhuma informação de encaminhamento, apenas abandono. Claire havia ficado naquele escritório vazio, olhando para o bilhete, sentindo o chão tremer sob seus pés. Não foi até que ela verificou seu telefone que ela entendeu o que havia acontecido. Suas contas bancárias estavam congeladas, todas elas. 25 anos de casamento. E ela nunca havia pensado em abrir uma conta apenas em seu próprio nome. Tudo era conjunto, e Marcos a havia trancado para fora. Havia uma mensagem de voz do advogado de Marcos, Victor Crane, sua voz gotejando falsa simpatia. Senhora Weston, lamento informar que seu marido entrou com uma moção de emergência alegando instabilidade mental. Obtivemos uma ordem de restrição temporária. Você não tem permissão para retornar à residência na Quinta Avenida até novo aviso. Por favor, faça arranjos alternativos. Instabilidade mental. As palavras ecoaram na mente de Claire enquanto ela estava sentada naquele banco de parque, assistindo o sol se pôr sobre o horizonte de Manhattan. 25 anos ela havia dado a ele, 25 anos de sua vida. Ela havia abandonado seu programa de doutorado na Colômbia para apoiar o sonho dele. Ela havia criado sua filha enquanto ele construía seu império. Ela havia sorrido para as câmeras em galas de caridade, enquanto ele flertava com mulheres mais jovens à vista de todos. E agora ela estava sentada em um banco de parque com $47 na bolsa, trancada para fora de sua própria casa sem advogado e sem plano. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de sua irmã. Diane viu as notícias. Onde você está? Me liga agora. Os dedos de Claire tremeram enquanto ela discava o número. Diane atendeu no primeiro toque. Claire, o que está acontecendo? Acabei de ver Marcos na televisão entrando no tribunal com aquela garota do Instagram. Você está bem? Claire tentou falar. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, um som saiu que ela não reconheceu. Era o som de 25 anos de dor reprimida finalmente se libertando. Oh, querida, Diane disse, sua voz suavizando. Onde você está? Estou indo te buscar agora mesmo. Eu não sei o que fazer, Claire finalmente conseguiu sussurrar. Ele pegou tudo, Diane, as contas, a casa. Minha advogada saiu esta manhã. Ele entrou com papéis dizendo que eu sou mentalmente instável. Essa cobra mentirosa, Diane sibilou. Ok, me escute. Você vai ficar exatamente onde está. Estou entrando no meu carro agora. Você vai vir ficar comigo. Nós vamos resolver isso. Eu dei tudo a ele. A voz de Claire quebrou. Eu nem sei quem eu sou mais. Houve uma pausa na linha quando Diane falou novamente. Sua voz era feroz. Você é Claire Elizabeth Holloway Weston. Você é minha irmãzinha. Você é a pessoa mais inteligente que eu já conheci. E esse homem passou 25 anos fazendo você esquecer isso. Mas eu nunca esqueci. E a partir desta noite vamos fazê-lo lembrar exatamente com quem ele mexeu. 2 horas depois, Claire estava sentada à pequena mesa da cozinha no modesto apartamento de Diane, acima da padaria que ela possuía no Brooklyn. O contraste com a cobertura na Quinta Avenida era gritante. A mobília era antiga, os eletrodomésticos eram mais antigos, as paredes eram decoradas com fotografias de família e receitas manuscritas, mas era aconchegante e segura. Diane colocou uma xícara de chá na frente de Claire e sentou-se à sua frente, seu rosto contorcido em uma determinação sombria. Ok, ela disse. Me conte tudo desde o começo. Claire envolveu suas mãos na xícara quente e começou a falar. Ela contou a Diane sobre o algoritmo que ela havia escrito em 1998, aquele que se tornou a base da Western Technologies. Ela contou a ela sobre a patente que Marcos havia registrado enquanto ela se recuperava do parto difícil de Emma,
A patente que deveria ter o nome dela, mas não tinha. Ela contou a ela sobre a conta offshore que ela havia descoberto 3 meses atrás, quando ela acidentalmente interceptou uma confirmação de transferência bancária destinada ao e-mail privado de Marcos. 200 milhões de dólares escondidos nas Ilhas Cayman. Dinheiro que deveria ter sido propriedade conjugal. Ela contou a ela sobre ter contratado um contador forense para rastrear os fundos, sobre a coleta de provas, sobre a preparação para um divórcio que finalmente lhe daria o que ela merecia. E então ela contou a ela sobre esta manhã, sobre chegar à reunião de mediação para encontrar sua advogada desaparecida, subornada por Victor Crane, para abandonar seu caso no pior momento possível. Então, deixe-me entender isso. Diane disse lentamente. Você tinha provas. Você tinha um plano, e eles de alguma forma souberam exatamente o que você estava fazendo e o torpedearam antes que você pudesse agir. Alguém falou, Claire disse. Alguém da minha equipe. Não sei quem. Diane recostou-se na cadeira, os olhos semicerrados. E o contador forense, aquele que encontrou o dinheiro offshore. Gerald Morrison, Claire disse. Eu confiava nele completamente. Talvez você não devesse ter confiado. Claire olhou para sua irmã, a percepção surgindo lentamente. Você acha que Marcos o alcançou também? Querida, Diane disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a mão de Claire. Quando um homem tem 4 bilhões de dólares e nenhuma consciência, ele pode alcançar qualquer um. A questão não é quem ele comprou. A questão é quem ele não pode comprar. Na manhã seguinte, Claire descobriu exatamente o quão longe o alcance de Marcos se estendia. Ela entrou no Tribunal Superior de Manhattan, vestindo roupas emprestadas do armário de Diane, tendo passado a noite no sofá irregular de sua irmã. Ela não tinha advogado. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha nada além da pasta de documentos que ela conseguiu pegar de seu escritório em casa antes que a segurança a escoltasse para fora. E na entrada do tribunal estava Victor Crane, esperando por ela com um sorriso que a fez sentir um arrepio. Sra. Weston, ele disse suavemente, fico feliz em tê-la encontrado antes de entrarmos. Meu cliente pediu para eu transmitir uma oferta final de acordo. 10 milhões de dólares. Isso é o dobro do que propusemos originalmente. Assine hoje e tudo isso desaparece. Claire olhou para ele. 10 milhões de dólares. Era mais dinheiro do que a maioria das pessoas veria em uma vida. Era também menos de 1/4% do que Marcos realmente valia. Não, ela disse. O sorriso de Crane vacilou, mas não desapareceu. Sra. Weston, eu a aconselho fortemente a reconsiderar. Você não tem representação legal. Suas contas bancárias estão congeladas. A evidência que você planeja apresentar foi comprometida. Você está, se me permite dizer, completamente sozinha. Claire sentiu o pânico familiar subindo em seu peito. Tudo o que ele disse era verdade. Ela não tinha advogado, nem dinheiro, nem plano, mas ela também não tinha mais nada a perder. Então eu me representarei, ela disse e o empurrou para dentro do tribunal. Meritíssima, Claire disse, sua voz tremendo, mais clara. Eu solicito um adiamento de 2 semanas para obter novo advogado. A juíza Monroe a estudou por um longo momento. Então ela olhou para Victor Crane. Alguma objeção do peticionário? Crane se levantou, sua voz esbanjando falsa preocupação. Meritíssima, meu cliente está ansioso para resolver este assunto expeditamente. A senhora Weston teve tempo de sobra para se preparar. Um adiamento apenas prolongaria o inevitável. Os olhos da juíza Monroe se estreitaram. Sr. Crane, ela disse friamente, uma mulher sozinha contra uma das equipes jurídicas mais caras do país está pedindo 2 semanas para encontrar representação. Eu vou conceder esse pedido e se eu ouvir mais uma palavra sua sugerindo que a justiça básica é um inconveniente, eu o declararei em desacato. Ela bateu o martelo. Adiamento de 2 semanas concedido. O tribunal está encerrado. Enquanto Claire recolhia seus papéis com as mãos trêmulas, ela olhou para Marcos do outro lado do corredor.
Ele estava sussurrando algo para Tiffany, provavelmente já desconsiderando essa pequena vitória como sem sentido. Mas então Claire viu outra pessoa, uma jovem sentada no fundo da galeria, observando-a com olhos curiosos. Evelyn Rhodes. Depois que o tribunal esvaziou, Evelyn se aproximou de Claire no corredor. Senhora Weston, ela disse. Meu nome é Evelyn Rhodes. Eu me formei na Columbia Law há 3 anos. Eu nunca lidei com um caso tão grande. Eu não tenho recursos e nem equipe. Mas eu assisti o que aconteceu lá dentro. E eu acho que posso ajudá-la. Claire olhou para aquela jovem, mal mais velha que sua própria filha, oferecendo-se para ficar ao lado dela contra um Golias. Por que você faria isso? Claire perguntou. Você sabe contra quem você estaria indo? Evelyn sorriu. E pela primeira vez naquele dia, Claire viu algo que parecia esperança. Porque 15 anos atrás, Victor Crane destruiu minha mãe em seu divórcio, ela disse. Ela morreu sem dinheiro e quebrada. Eu esperei minha carreira inteira por uma chance de retribuir o favor. E, Senhora Weston, eu acho que você pode ser essa chance. A sala de guerra não era um escritório de advocacia reluzente com vistas para o horizonte. Era na apertada sala dos fundos da padaria de Diane, no Brooklyn, cercada por prateleiras empoeiradas de farinha e o cheiro persistente de pão fresco. Mas nas 2 semanas desde que Evelyn Rhodes se ofereceu para assumir o caso de Claire, tornou-se o centro de operações para a batalha legal mais importante de suas vidas. Papéis cobriam todas as superfícies, quadros brancos forravam as paredes cheios de linhas do tempo e conexões e perguntas que ainda precisavam de respostas. Diane os mantinha abastecidos com café e doces, enquanto Evelyn trabalhava 18 horas por dia, cavando 25 anos de registros financeiros. Mas foi Claire quem fez a descoberta. Ela estava olhando para o pedido de patente original da Weston Technologies, o documento que havia lançado um império de 30 bilhões de dólares. A patente era para um algoritmo revolucionário de compressão de dados. O tipo de inovação matemática que poderia fazer os computadores trabalharem mais rápido, armazenar mais informações e processar dados com eficiência sem precedentes. O nome de Marcus era o único no pedido, 14 de abril de 1999. A data estava gravada na memória de Claire por uma razão diferente. Foi o dia seguinte ao nascimento de Emma. Claire disse baixinho, levantando os olhos do documento. Eu fiquei no hospital por 3 dias. Houve complicações. Quase morri. Evelyn parou de digitar. Ele registrou a patente enquanto você estava no hospital? Claire assentiu, sua mandíbula apertando. Eu só descobri anos depois. Até então, a empresa já valia milhões. Ele me disse que não importava de quem era o nome na papelada. Ele disse que éramos parceiros. Ele disse que o que era dele era meu. Mas o algoritmo em si, Evelyn impressionou. De onde veio? Claire ficou em silêncio por um longo momento. Então ela caminhou até a janela, olhando para a rua do Brooklyn abaixo. Eu era doutoranda em matemática aplicada na Colômbia. Minha tese era sobre compressão de dados recursiva. Eu havia desenvolvido um modelo teórico que poderia revolucionar a forma como os computadores processavam informações. Mas eu não conseguia descobrir como torná-lo prático. Ela virou-se para Evelyn. Marcus era um estudante de administração, inteligente, charmoso, cheio de grandes ideias, mas sem conhecimento técnico. Nos conhecemos em uma festa. Ele me ouviu falar sobre minha pesquisa e ficou obcecado por ela. Ele disse que poderia transformar minha teoria em um produto. Ele só precisava que eu o ajudasse a entender a matemática. Então você o ensinou? Eu escrevi para ele. A voz de Claire era amarga. Passei 6 meses traduzindo meu modelo teórico para código real. Trabalhei noites e fins de semana enquanto ele apresentava para investidores. E quando a empresa decolou, eu estava muito ocupada criando Emma. E muito ingênua para perceber que ele havia me excluído completamente. Você tem alguma prova? Evelyn perguntou. Sua pesquisa original, notas, rascunhos, qualquer coisa. Claire balançou a cabeça.
Foi há quase 30 anos. Guardei tudo em disquetes. Já se foram há muito tempo. Diane, que estava ouvindo da porta, falou. E o seu orientador de tese? O professor da Columbia. Eles teriam registros? Claire congelou. Professor Harold Bennett, ela disse lentamente. Ele era meu orientador de dissertação. Eu larguei quando Emma nasceu, mas ele guardava todos os arquivos dos seus alunos. Ele era obsessivo com documentação. Ele ainda está vivo? Evelyn perguntou, já pegando seu laptop. Ele teria quase 80 anos agora. Mas a última vez que soube, ele havia se aposentado em Vermont. 3 dias depois, Claire e Evelyn dirigiram 4 horas para o norte até uma pequena fazenda nos arredores de Burlington. Harold Bennett tinha 79 anos, era quase surdo e inicialmente desconfiado das 2 mulheres que apareceram sem aviso em sua porta. Mas quando Claire mencionou seu nome de solteira e a pesquisa em que ela estava trabalhando em 1997, os olhos do velho professor se iluminaram com reconhecimento. Claire Holloway, ele disse, balançando a cabeça em admiração. A estudante mais brilhante que já tive. Fiquei arrasado quando você desistiu. Aquele algoritmo de compressão que você desenvolveu estava anos à frente de seu tempo. Você ainda tem meus arquivos de pesquisa? Claire perguntou, mal ousando ter esperança. O professor Bennett riu. Minha jovem, eu guardei todos os arquivos de alunos desde 1972. Minha esposa me chama de acumulador. Eu prefiro o termo arquivista. Ele as levou a um celeiro atrás da casa que havia sido convertido em um depósito. Armários de arquivo forravam as paredes, cada um rotulado por ano e nome do aluno. Após uma hora de busca, o professor Bennett puxou uma pasta grossa e a entregou a Claire. Dentro estavam suas notas manuscritas originais, datadas e rubricadas pelo próprio professor Bennett, como parte do processo de revisão acadêmica, a estrutura teórica, as provas matemáticas, o código preliminar que ela havia desenvolvido, e a data no documento final era 18 de fevereiro de 1998, mais de um ano antes de Marcus registrar sua patente. Isso prova que eu desenvolvi o algoritmo, Claire disse, sua voz tremendo. Isso prova que foi meu trabalho. Evelyn já estava fotografando todas as páginas. Isso prova mais do que isso, ela disse sombriamente. Isso prova que Marcus Weston cometeu fraude de patente. Ele registrou uma patente para propriedade intelectual que não era dele. Isso poderia invalidar toda a fundação de sua empresa. O professor Bennett pigarreou. Há mais uma coisa que você deve saber, ele disse. Alguns meses depois que você desistiu, um jovem veio me ver, bem vestido, arrogante. Ele disse que era seu marido e que queria comprar quaisquer cópias da sua pesquisa que eu pudesse ter. Claire ficou pálida. Marcus veio aqui? Eu disse a ele que não faço negócios com pessoas que vêm cheirar meus alunos como abutres. O professor Bennett disse com satisfação. Eu também disse a ele que manteria esses arquivos até o dia em que morresse. E se ele voltasse, eu o denunciaria ao Conselho de Ética da universidade. Ele olhou para Claire com uma ternura inesperada. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com você, Claire. Eu sempre me perguntei se você sabia o que aquele homem fez com seu trabalho. Claire não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu sei agora. Ela finalmente conseguiu. E eu vou garantir que o mundo inteiro saiba também. A viagem de volta a Nova York foi tranquila. Claire sentou-se no banco do passageiro, segurando a pasta de documentos como se fosse uma salvação. Isso muda tudo, Evelyn disse enquanto eles cruzavam para Massachusetts. Se pudermos provar que Marcus construiu todo o seu império com propriedade intelectual roubada, podemos contestar não apenas o acordo de divórcio, mas a propriedade da própria empresa. Mas ainda há o pré-nupcial, Claire disse. Mesmo que eu possa provar que o algoritmo era meu, o pré-nupcial diz que todos os ativos comerciais pertencem a ele. Evelyn sorriu. Essa é a coisa sobre pré-nupciais. Eles são contratos.
E contratos podem ser anulados se foram assinados sob falsas pretensões ou coerção. Ela olhou para Claire. Conte-me sobre o dia em que você assinou esse pré-nupcial. Claire fechou os olhos, lembrando-se de um dia que ela havia tentado esquecer. Foi na noite anterior ao nosso casamento. 300 convidados já haviam chegado para a cerimônia na manhã seguinte. Marcos veio até mim e disse que seus advogados insistiam em um acordo pré-nupcial. Ele disse que era apenas uma formalidade. Ele disse que se eu o amasse, eu o assinaria sem ler. E se você recusasse... A voz de Claire era amarga. Ele disse que cancelaria o casamento na frente de todos. Meus pais gastaram as economias de uma vida naquela cerimônia. Minha mãe estava morrendo de câncer. Ela viveu apenas o suficiente para me ver entrar na igreja. Ela abriu os olhos. Então eu assinei. Eu assinei tudo porque eu tinha 22 anos e estava apavorada e acreditei nele quando ele disse que não importava. Isso é coerção, Evelyn disse firmemente. Esse pré-nupcial foi assinado sob coação. Se pudermos provar isso, podemos anulá-lo completamente. Pela primeira vez em semanas, Claire sentiu algo que poderia ter sido esperança. Mas enquanto dirigiam na escuridão em direção à cidade de Nova York, nenhuma delas sabia que Marcus Weston já havia sabido sobre a visita delas a Vermont. E ele estava preparando um contra-ataque que tornaria tudo o que elas haviam descoberto irrelevante. O tribunal estava lotado para a retomada da audiência. A notícia havia se espalhado pelos círculos jurídicos de que algo incomum estava acontecendo no caso de divórcio Weston. Repórteres lotavam as fileiras de trás. Membros do conselho da Weston Technologies sentavam-se na galeria, seus rostos sombrios com preocupação sobre o que esses procedimentos poderiam significar para suas opções de ações. Marcus Weston sentou-se à mesa do peticionário, sua confiança um tanto diminuída desde o primeiro dia. Victor Crane o havia assegurado de que qualquer evidência que Claire tivesse encontrado era sem sentido. Mas o velho professor em Vermont era uma complicação que eles não haviam antecipado. Ainda assim, Marcus lembrou a si mesmo que Victor nunca havia perdido um caso. E, além disso, ainda havia a arma secreta. Claire entrou com Evelyn Rhodes, ambas as mulheres carregando caixas de documentos. Claire havia encontrado força nas últimas 2 semanas. Ela andava com a cabeça erguida, os ombros para trás, não mais a sombra que havia tremido naquele primeiro dia. Diane sentou-se na primeira fila da galeria, vestindo seu melhor vestido de igreja e uma expressão que desafiava qualquer um a contestar sua presença. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. A honorável juíza Patrícia Monroe presidindo. A juíza Monroe sentou-se e examinou o tribunal com olhos perspicazes. Estamos retomando o assunto Weston versus Weston. Senhorita Rhodes, entendo que você tem novas evidências a apresentar. Sim, meritíssima, Evelyn disse, de pé com confiança tranquila. A defesa deseja contestar a propriedade da Western Technologies, com base em fraude de patente e roubo de propriedade intelectual. A galeria irrompeu em murmúrios. Victor Crane levantou-se imediatamente. Objeção, meritíssima. Este é um processo de divórcio, não um tribunal de patentes. A propriedade dos bens é diretamente relevante para a divisão de bens conjugais, Evelyn rebateu. Se o ativo principal foi construído com propriedade intelectual roubada, isso afeta seu status nestes procedimentos. A juíza Monroe considerou isso. Vou permitir a evidência. Prossiga, senhorita Rhodes. Evelyn apresentou os documentos do professor Bennett metodicamente. As notas de pesquisa originais, a prova datada, a linha do tempo mostrando que Claire havia desenvolvido o algoritmo de compressão mais de 1 ano antes de Marcus registrar a patente. Ela chamou o professor Harold Bennett para testemunhar via link de vídeo, sua voz tremendo com a idade, mas clara em suas afirmações. Claire Holloway desenvolveu esse algoritmo. Foi inteiramente seu trabalho original. Marcus Weston não contribuiu em nada para a matemática subjacente. Quando Evelyn terminou, o tribunal estava em silêncio.
Até os membros do conselho de Marcos pareciam abalados, mas Victor Crane estava sorrindo. Meritíssima, ele disse, levantando-se lentamente. O peticionário não contesta que a Sra. Weston auxiliou com algumas pesquisas iniciais. No entanto, temos evidências que colocarão este assunto no contexto adequado. Ele virou-se para as portas da galeria. Chamamos Emma Weston para depor. O coração de Claire parou. Sua filha de 22 anos, Emma, a quem ela não via há 3 semanas, porque Marcos a havia convencido a se mudar para seu novo apartamento em Tribeca. Emma entrou no tribunal vestindo um terno de negócios impecável que Claire não reconheceu. Seu cabelo estava penteado de uma forma que Claire nunca tinha visto antes. Ela parecia uma versão mais jovem e fria de si mesma. Ela não olhou para a mãe enquanto subia ao estrado. Senhorita Weston, Victor Crane começou, sua voz calorosa e paternal. Eu sei que isso é difícil, mas pode contar ao tribunal sobre o comportamento de sua mãe durante sua infância. A voz de Emma era monótona, ensaiada. Minha mãe estava emocionalmente ausente. Ela estava sempre em seu próprio mundo. Ela ressentia o sucesso de meu pai porque ela mesma não conseguia realizar nada. Claire sentiu como se tivesse sido esfaqueada. E sua mãe alguma vez discutiu suas supostas contribuições para a empresa de seu pai? Ela reclamava constantemente, Emma disse. Ela dizia que meu pai roubou suas ideias, mas ela nunca teve nenhuma prova. Era apenas ciúme. Victor Crane assentiu com simpatia. Gostaríamos de apresentar como prova uma série de mensagens de texto entre mãe e filha. Meritíssima. Ele entregou cópias ao juiz e a Evelyn. Claire olhou para as mensagens, suas mãos tremendo. Eram textos reais que ela havia enviado para Emma ao longo dos anos. Momentos de frustração, reclamações sobre Marcos, palavras raivosas enviadas em momentos de fraqueza, mas eles haviam sido cuidadosamente selecionados e desprovidos de contexto para fazê-la parecer amarga, instável e obsessiva. Como podem ver, meritíssima, Crane disse suavemente. A Sra. Weston tem um longo histórico de fazer acusações infundadas contra seu marido. Esta chamada evidência do professor Bennett é simplesmente o capítulo mais recente em sua campanha de ciúmes. Emma continuou seu testemunho, cada palavra uma adaga no coração de Claire. Meu pai construiu aquela empresa do nada. Minha mãe só queria crédito que não merecia. Ela nunca o apoiou. Ela só queria o dinheiro dele. Quando chegou a vez de Evelyn para o contra-interrogatório, ela se aproximou cuidadosamente. Senhorita Weston, ela disse gentilmente, você ama sua mãe? A compostura de Emma rachou ligeiramente. Isso não é relevante. Você ama sua mãe? Evelyn repetiu. Objeção, Crane chamou, coagindo a testemunha. Retirado, Evelyn disse. Ela olhou para Emma com algo como pena. Sem mais perguntas. Emma desceu do estrado sem olhar para Claire. Ela caminhou para o fundo do tribunal e sentou-se ao lado de Marcos, que a abraçou com orgulho teatral. As câmeras capturaram tudo. Naquela noite, as manchetes eram brutais. Filha de bilionário escolhe pai em vez de mãe amarga. Divórcio Weston toma rumo feio com depoimento de filha contra mãe. Herdeira da tecnologia diz que mãe era emocionalmente ausente e ciumenta. Claire estava sentada na cozinha da padaria. Os jornais espalhados diante dela, incapaz de chorar porque não lhe restavam mais lágrimas. Diane estava sentada à sua frente, o rosto contraído de fúria. Aquela cobra a treinou, Diane disse. Ele passou 3 semanas envenenando-a contra você. Ela é minha filha, Claire sussurrou. Como ela pôde dizer essas coisas? Porque ela não sabe a verdade, Diane disse. Ela só sabe o que ele disse a ela, e agora ela acredita nele. A porta da cozinha abriu-se, e uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhos gentis, entrou. Betty Crawford havia sido a governanta de Claire por 15 anos. Ela havia visto Emma crescer. Ela havia visto tudo. Sra. Weston, Betty disse baixinho, eu ouvi o que aconteceu. Sinto muito. Claire olhou para cima.
Betty, o que você está fazendo aqui? Betty sentou-se à mesa, suas mãos envelhecidas cruzadas no colo. Eu tenho observado aquele homem por 15 anos, Betty disse. Eu tenho visto como ele a trata. Eu tenho visto as mentiras que ele conta. E eu tenho guardado registros. Ela tirou um caderno desgastado de sua bolsa. Datas, ela disse. Horários, nomes das mulheres que ele trouxe para casa quando você estava viajando. As discussões que ouvi, as ameaças que ele fez, tudo. Claire olhou para o caderno. Você fez isso por mim? Eu fiz isso porque sabia que este dia chegaria, Betty disse firmemente. E eu queria ter certeza de que quando chegasse, você teria a verdade. Evelyn pegou o caderno e começou a folhear as páginas. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível, ela disse. Betty, são 15 anos de documentação, datas de infidelidades, registros de conversas financeiras, evidências de abuso emocional. Tenho boa memória, Betty disse simplesmente. E anoto as coisas. Mas Claire olhava para Betty com preocupação. Se você testemunhar, ela disse, Marcos vai destruí-la. Ele vai garantir que você nunca mais trabalhe. Betty a encarou firmemente. Senhora Weston, tenho 58 anos. Meu marido morreu no ano passado. Não tenho mais nada a perder. E depois de 15 anos observando aquele homem a machucar, eu gostaria muito de finalmente fazer algo a respeito. A vitória sobre o pré-nupcial veio de repente e pareceu uma salvação. Evelyn argumentou brilhantemente diante da juíza Monroe, apresentando testemunhas que haviam comparecido ao casamento 25 anos atrás. A prima de Claire se lembrou de Marcos ameaçando cancelar tudo na noite anterior. Uma madrinha recordou Claire chorando no banheiro, dizendo que sentia que não tinha escolha. O acordo pré-nupcial foi assinado sob coação. A juíza Monroe decidiu, sua voz cortando o tribunal. Ele é, por meio deste, declarado nulo. Claire chorou de alívio. Diane gritou da galeria e quase foi expulsa. Até Evelyn, que geralmente mantinha a compostura profissional, permitiu-se um pequeno sorriso. Naquela noite, eles comemoraram na padaria com vinho barato e croissants amanhecidos. Pela primeira vez em meses, Claire riu. Nós podemos realmente vencer isso, ela disse. Descrença e esperança se misturavam em sua voz. Nós vamos vencer isso. Evelyn corrigiu. A evidência do algoritmo permanece. O testemunho de Betty corroborará o padrão de abuso. E sem o pré-nupcial, você tem direito à distribuição equitativa de todos os bens conjugais. Diane ergueu seu copo. A queda de Marcus Weston, ela declarou. Eles brindaram. 48 horas depois, tudo desmoronou. Claire estava na sala de guerra revisando documentos com Evelyn, quando seu telefone tocou com um alerta de notícias. Urgente. Segundo o pré-nupcial, surge no divórcio Weston. Esposa teria assinado acordo revisado em 2015. O sangue de Claire gelou. O quê? Ela sussurrou. Evelyn já estava abrindo o artigo. A equipe jurídica de Marcus Weston produziu um segundo acordo pré-nupcial supostamente assinado por Claire Weston em 2015. O documento que substitui o acordo original de 1998 contém termos ainda mais restritivos para a divisão de bens. Não há segundo pré-nupcial, Claire disse, sua voz subindo em pânico. Eu nunca assinei nada em 2015. Mas mesmo enquanto ela dizia, uma lembrança se agitou. 2015, o ano do aborto espontâneo, o ano em que ela passou 3 meses com forte medicação para ansiedade, mal conseguindo sair da cama. O ano em que ela assinou quaisquer papéis que Marcos colocou na frente dela, porque ela não conseguia reunir energia para lê-los. Oh, Deus! Claire respirou. Eles conseguiram o documento naquela tarde. Victor Crane o entregou pessoalmente no escritório de Evelyn, com um sorriso que fez Claire querer gritar. A assinatura era dela. Ela reconheceu sua própria caligrafia, mas não tinha nenhuma lembrança de tê-lo assinado. O documento era datado de 15 de junho de 2015, 3 semanas após seu aborto espontâneo,
durante o pior período de sua vida. Ele fez isso de propósito, Claire disse, olhando para o papel. Ele esperou até que eu estivesse no meu ponto mais baixo e me fez assinar tudo. Podemos provar isso? Evelyn perguntou. Registros médicos mostrando que você estava incapacitada? Eu estava sob medicação prescrita, antidepressivos e sedativos. Meu médico teria registros. Então lutamos, Evelyn disse firmemente. Mas antes que pudessem montar essa luta, o próximo ataque veio. Começou como um vídeo viral nas redes sociais. Imagens granuladas mostrando Claire encontrando um homem em uma cafeteria, abraçando-o, sentados próximos, conversando intimamente. A legenda dizia: esposa de bilionário teve caso secreto. Novas evidências surgem. Em poucas horas, o vídeo teve 10 milhões de visualizações. Os comentários eram cruéis. Hipócrita, caçadora de fortunas. Ela também traiu. Claire olhou para o vídeo em descrença. Aquele é meu primo Michael, ela disse. Ele mora em Boston. Eu não o via há 5 anos. Nos encontramos para tomar café quando ele estava visitando a cidade. Mas a internet não se importava com explicações. A narrativa já havia sido estabelecida. Claire Weston era uma mulher amarga e ciumenta que havia traído seu marido bilionário e agora estava tentando roubar seu dinheiro. O assédio começou imediatamente. Ameaças de morte em seu e-mail. Estranhos gritando com ela na rua. Alguém jogou um tijolo pela janela da padaria de Diane com um bilhete que dizia "Destruidora de lares". E então Betty Crawford foi demitida. Marcos encerrou seu emprego sem aviso prévio ou indenização, citando reestruturação. Ele então fez ligações para todos em seu círculo social, alertando-os para não a contratarem. Em uma semana, Betty estava inempregável entre as famílias ricas de Manhattan e Connecticut. Ele está destruindo todos que me ajudam. Claire disse, sua voz vazia de desespero. Quem quer que esteja comigo é esmagado. Ela estava sentada no chão do apartamento de Diane, de costas para a parede, parecendo mais quebrada do que desde o primeiro dia no banco do parque. Evelyn sentou-se à sua frente, igualmente exausta. O vídeo falso é devastador, Evelyn admitiu. Se não pudermos provar que é inocente, a juíza Monroe terá que considerá-lo. Como prova um negativo? Claire perguntou. Como provo que não estava tendo um caso? Houve uma batida na porta. Diane abriu para encontrar Betty Crawford parada ali, o rosto pálido, mas determinado. Ela segurava um envelope grosso. Senhora Weston, Betty disse, eu sei que você me disse para ficar longe. Eu sei que ele está tentando machucar quem quer que a ajude, mas eu tenho algo que você precisa ver. Ela entregou o envelope a Claire. Minha filha trabalha como paralegal em um escritório de advocacia em Midtown. Ela ouviu algo que não deveria ter ouvido sobre como aquele vídeo foi criado. Claire abriu o envelope. Dentro havia e-mails impressos entre Victor Crane e um investigador particular discutindo como encenar e editar filmagens para fazer encontros inocentes parecerem românticos. E havia mais uma coisa, um documento com uma assinatura familiar. A ordem para criar o vídeo falso não veio de Marcos, veio de Tiffany Blake. Ela está planejando isso há anos, Evelyn disse lendo os documentos. Tiffany não é apenas uma amante, ela mirou em Marcos. Ela tem manipulado toda essa situação. Mas por quê? Claire perguntou. Olhe para isto, Evelyn disse puxando outra página. Tiffany contratou um investigador particular há 3 anos, antes mesmo de conhecer Marcos. Ela pesquisou seus bens, seu casamento, suas fraquezas. Ela tinha um plano. Claire leu os documentos com crescente horror. Ela queria a empresa. Claire percebeu que ela nunca se interessou por Marcos. Ela queria a Weston Technologies e quase conseguiu, Evelyn disse. Se Marcos tivesse se divorciado de você de forma limpa, casado com Tiffany, e então ela pudesse arquitetar a queda dele mais tarde, ela teria herdado tudo. Não foi apenas traição do marido.
Foi uma conspiração. E Claire estava no meio dela, o alvo de forças que ela só agora começava a entender. Mas enquanto ela estava sentada ali segurando evidências do complô contra ela, algo mudou dentro de Claire Weston. Por 25 anos ela tinha sido a quieta, a complacente, a que evitava conflitos e esperava que as coisas melhorassem. Aquela mulher tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém que havia perdido tudo e descobriu que ainda estava de pé. Alguém que tinha sido empurrada para o fundo do poço e descobriu que o único caminho que restava era para cima. Ligue para os contatos forenses da Evelyn, Claire disse, sua voz firme pela primeira vez em semanas. Precisamos provar que o vídeo é fabricado. Então precisamos descobrir tudo sobre Tiffany Blake. Ela olhou para Betty e Diane, as duas mulheres que a haviam apoiado quando todos os outros a abandonaram. Eles acham que venceram porque estou sozinha, Claire disse. Vamos mostrar a eles como é a solidão quando ela revida. O pacote chegou ao apartamento de Diane às 3 da manhã. Emma Weston estava à porta, tremendo na fria chuva de outubro, segurando um pendrive como se fosse a única coisa que a mantivesse ancorada à terra. Claire abriu a porta em seu roupão, seu rosto passando por choque, dor, esperança e medo no espaço de uma única respiração. Emma, ela sussurrou. Sua filha não falou. Não conseguia falar. A garota que estivera naquele tribunal e chamara a mãe de emocionalmente ausente, agora parecia não ter dormido há dias. Seu terno caro estava amassado. Seu cabelo estava desgrenhado. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ela estendeu o pendrive com a mão trêmula. Mãe, Emma finalmente conseguiu, sua voz rachando. Sinto muito. Claire puxou a filha para seus braços e ambas caíram em soluços. Demorou 1 hora para Emma se acalmar o suficiente para explicar o que havia acontecido. Diane fez chá enquanto Evelyn montava um laptop para examinar o pendrive. Betty, que estava dormindo no sofá de Diane na última semana, sentou-se silenciosamente no canto, seu rosto contorcido de emoção. Eu acreditei nele, Emma disse, as mãos em volta da caneca. Papai me disse que você estava tentando destruí-lo. Ele disse que você tinha ciúmes do sucesso dele. Ele disse que o divórcio era sua vingança por ele ser mais bem-sucedido do que você. Ela olhou para a mãe com olhos angustiados. Eu queria acreditar nele porque acreditar nele era mais fácil do que pensar que meu pai era um mentiroso. O que mudou? Claire perguntou gentilmente. Emma respirou fundo, trêmula. Eu estava procurando um documento no escritório dele em casa. Algo para uma inscrição na escola de negócios. Abri a pasta errada. Ela acenou em direção ao laptop, onde Evelyn estava examinando o conteúdo do pendrive. Está tudo lá. E-mails, registros financeiros, um arquivo chamado Projeto Silêncio. O rosto de Evelyn havia empalidecido enquanto ela rolava pelos arquivos. Claire, ela disse baixinho, você precisa ver isso. Projeto Silêncio era o plano mestre de Marcos. Uma operação de 2 anos projetada não apenas para se divorciar de Claire, mas para destruí-la completamente. Fase 1. Isolamento financeiro. Congelar todas as contas conjuntas, subornar sua advogada para abandonar seu caso. Abrir processos de instabilidade mental para impedi-la de acessar a residência. Fase 2. Destruição social. Vazamento de filmagens editadas sugerindo infidelidade. Plantar histórias em tabloides. Destruir a reputação de qualquer um que a apoie. Fase 3. Rompimento familiar. Convencer a filha a testemunhar contra a mãe. Usar manipulação emocional e incentivos financeiros para garantir lealdade. Fase 4. Aniquilação legal. Produzir segundo pré-nupcial assinado durante período de incapacitação. Usar as conexões de Victor Crane para influenciar processos judiciais. Objetivo final. Claire Weston deixada sem nada. Sem dinheiro, sem reputação, sem família. Completa aniquilação.
Claire leu o documento com o rosto esculpido em pedra. Ela sabia que Marcus era cruel. Ela não sabia que ele era tão metódico em sua crueldade. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era uma pasta separada rotulada Emma. Dentro havia e-mails entre Marcus e Tiffany discutindo como manipular sua filha. Ela é ingênua, Marcus havia escrito. Diga a ela o que ela quer ouvir sobre fazer parte da empresa. Ela fará o que eu disser. Idiota útil, Tiffany havia respondido, assim como a mãe dela costumava ser. E havia mais um documento, uma carta da admissão da Universidade de Stanford, agradecendo a Marcus por sua generosa doação e confirmando a admissão de Emma na escola de negócios. O rosto de Emma desmoronou quando Claire lhe mostrou o arquivo. Eu não mereci meu lugar em Stanford, Emma sussurrou. Ele comprou. Não, Claire disse firmemente. Você se formou com honras. Você trabalhou mais do que qualquer um em sua turma. O que quer que ele tenha feito para você entrar, você conquistou seu lugar sendo brilhante. Mas Emma não havia terminado. Há algo mais, ela disse. Algo que preciso te contar sobre o contador forense Gerald Morrison. Aquele que retratou seu testemunho? Evelyn perguntou. Ele não se retratou porque estava mentindo, Emma disse. Ele se retratou porque papai o ameaçou. Mas antes disso, ele me enviou um arquivo 6 meses atrás. Eu não sabia o que era. Pensei que fosse spam. Que arquivo? Claire perguntou. Emma pegou o laptop e navegou para uma pasta criptografada. Ele me enviou a evidência real, Emma disse. Todas as contas offshore, as empresas de fachada, os rastros de dinheiro. Ele criptografou para que papai não pudesse encontrar. E ele me enviou porque sabia que eu eventualmente precisaria. Por que você? Evelyn perguntou. Emma olhou para a mãe. Porque ele disse em sua nota que as filhas sempre descobrem a verdade eventualmente. Ele disse que quando eu estivesse pronta para ver quem meu pai realmente era, eu saberia o que fazer com isso. Claire sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de esperança. Você consegue descriptografá-lo? Claire perguntou. Emma conseguiu um pequeno sorriso aquoso. Mãe, eu me formei com honras em ciência da computação. Claro que consigo descriptografá-lo. Ela começou a digitar, seus dedos voando sobre o teclado. Demorou 3 horas para quebrar a criptografia. Quando os arquivos finalmente abriram, eles revelaram tudo. 200 milhões de dólares escondidos nas Ilhas Cayman, empresas de fachada no Panamá e na Suíça. Evidências de fraude de valores mobiliários que poderiam enviar Marcus para a prisão. E mais uma coisa, uma holding chamada First Light Trust, que aparentemente possuía o controle acionário da Western Technologies. O que é a First Light Trust? Emma perguntou, franzindo a testa para a tela. Evelyn inclinou-se lendo os documentos de incorporação. É um trust privado estabelecido em 2005, ela disse lentamente. O beneficiário é listado como a parte prejudicada em qualquer processo de divórcio envolvendo infidelidade de Marcus Weston. Ela olhou para Claire com espanto. Alguém montou isso para protegê-la há 20 anos. Quem teria feito isso? A mente de Claire correu por possibilidades. Sua família não tinha dinheiro. Seus amigos não tinham conhecimento de direito de trust. A única pessoa que teria tantos recursos quanto a experiência jurídica era Dorothy. Claire respirou. Quem? Diane perguntou. A mãe de Marcus, Claire disse. Dorothy Weston. Ela morreu há 5 anos, mas éramos próximas. Ela nunca a aprovou como Marcus me tratava. Ela costumava dizer que seu filho havia herdado a ambição do pai, mas não sua integridade. Ela montou um trust para garantir que você recebesse tudo. Se Marcus traísse, Evelyn disse, balançando a cabeça em espanto. Ela deve ter sabido que este dia chegaria. Emma navegou mais fundo nos arquivos e encontrou um documento digitalizado, uma carta manuscrita datada de 2005
e a caligrafia elegante de Dorothy Weston. Querida Claire, a carta dizia: se você está lendo isso, então meu filho finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Sinto muito não ter conseguido impedi-lo de se tornar o homem que é. Mas eu pude garantir que quando chegasse a hora, você teria o poder de se salvar. O Trust First Light transfere o controle acionário de todas as holdings Weston para você mediante prova de infidelidade durante seu casamento. Use-o bem e, por favor, cuide de Emma. Ela é a única coisa boa que Marcus já criou. E isso é só porque ela se parece muito com você. Com amor e arrependimento, Dorothy. Claire segurou a carta contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela sabia, Claire sussurrou. Todos aqueles anos atrás, ela sabia o que ele se tornaria. Diane abraçou a irmã. Parece que você tinha um anjo da guarda que você não conhecia. Ela disse. Emma estendeu a mão e pegou a mão da mãe. O que fazemos agora? Emma perguntou. Claire olhou para a filha, para a irmã, para Betty e Evelyn. O improvável exército que se reunira ao seu redor. Agora, Claire disse, sua voz firme com uma força que ela não sentia há anos. Voltamos ao tribunal e terminamos isso. O último dia de julgamento chegou em uma fria manhã de novembro. O Tribunal Superior de Manhattan estava cercado por vans de notícias e fotógrafos. A história havia crescido de um divórcio de celebridades para algo muito maior. Rumores de fraude e trusts ocultos vazaram para a imprensa. As ações da Weston Technologies caíram 15% na semana passada. Marcus Weston entrou no tribunal com Tiffany Blake no braço, mas seu passo não era tão confiante quanto no primeiro dia. Victor Crane caminhava ao seu lado, o rosto tenso de preocupação. Eles haviam ouvido falar da filha mudando de lado. Eles haviam ouvido falar de novas evidências, mas não sabiam a extensão total do que estava por vir. Claire entrou no tribunal com Evelyn Rhodes, Emma, Diane e Betty. Eles entraram juntos, uma frente unida contra o homem que havia tentado destruí-los a todos. A juíza Patricia Monroe sentou-se e examinou o tribunal lotado. Estamos aqui para os argumentos finais na questão de Weston versus Weston, ela anunciou. Entendo que há novas e significativas evidências a apresentar. Senhorita Rhodes, pode prosseguir. Evelyn levantou-se e havia uma nova energia nela. A jovem advogada, que havia sido dispensada como estando fora de sua liga, estava prestes a provar exatamente a qual liga ela pertencia. Meritíssima, ela começou. Ao longo deste julgamento, apresentamos evidências de que Marcus Weston construiu toda a sua empresa com propriedade intelectual roubada de sua esposa. Apresentamos evidências de que o acordo pré-nupcial original foi assinado sob coação. Apresentamos evidências de uma campanha sistemática para destruir a reputação e os relacionamentos da senhora. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras se assentarem sobre o tribunal. Hoje apresentaremos evidências que mudam tudo. Evelyn chamou Emma Weston ao banco das testemunhas. Marcus inclinou-se para Victor Crane, seu rosto pálido. O que ela está fazendo? O que ela tem? Eu não sei, Crane admitiu, mas isso não é bom. Emma subiu ao banco das testemunhas e foi juramentada. Ela olhou para o pai pela primeira vez e seus olhos não estavam zangados. Estavam tristes. Senhorita Weston, Evelyn começou gentilmente. A senhora testemunhou anteriormente contra sua mãe neste processo. Sua perspectiva mudou? Sim, Emma disse, sua voz clara. Fui manipulada por meu pai. Ele mentiu para mim sobre minha mãe, Tvi. Ele me usou como uma arma contra ela. Lamento profundamente a dor que causei. Objeção! Victor Crane chamou. A testemunha está claramente sob a influência do advogado oposto. A juíza Monroe lhe deu um olhar fulminante. Sr. Crane, uma pessoa tem permissão para mudar seu testemunho quando descobre novas informações. Objeção indeferida. Continue, senhorita Rhodes. Senhorita Weston, Evelyn disse, pode contar ao tribunal o que descobriu nos arquivos de seu pai? Emma respirou fundo e descreveu o projeto Silêncio.
O tribunal ouviu em fascinação horrorizada enquanto ela detalhava o plano de seu pai para destruir sua mãe financeira, social e emocionalmente. Então ela apresentou as evidências de Gerald Morrison, as contas offshore, as empresas de fachada, a fraude de valores mobiliários e, finalmente, ela apresentou o First Light Trust. A galeria irrompeu em murmúrios. Membros do conselho da Western Technologies se entreolharam alarmados. Victor Crane estava freneticamente mandando mensagens para alguém em seu telefone. Ordem! A juíza Monroe comandou. Ela estudou os documentos do Trust cuidadosamente, seu rosto não revelando nada. Sr. Crane, ela disse finalmente, o peticionário deseja responder a esta evidência? Victor Crane levantou-se lentamente. Pela primeira vez em sua carreira, ele parecia incerto. Meritíssima, precisamos de tempo para verificar a autenticidade desses documentos. O senhor teve 2 anos para examinar as finanças de seu próprio cliente. A juíza Monroe disse secamente. O tribunal não está inclinado a conceder mais atrasos. Ela virou-se para Evelyn. Senhorita Rhodes, por favor, resuma sua posição. Evelyn ficou de pé. Meritíssima, a evidência mostra que Marcus Weston roubou a propriedade intelectual de sua esposa para construir sua empresa. Ele a coagiu a assinar um pré-nupcial. Ele ocultou centenas de milhões de dólares em contas offshore. Ele cometeu fraude de valores mobiliários e orquestrou uma campanha deliberada para destruir a mulher que o apoiou por 25 anos. Ela fez uma pausa. Mas o mais importante, a evidência mostra que o homem que afirma possuir a Western Technologies não a possui realmente. O First Light Trust, estabelecido por sua própria mãe, detém o controle acionário e, de acordo com os termos desse trust, mediante prova de infidelidade, esse interesse é transferido para o cônjuge prejudicado. Ela olhou diretamente para Marcus. Claire Weston é a legítima proprietária da Weston Technologies e pedimos a este tribunal que reconheça esse fato. O tribunal explodiu. Repórteres digitavam furiosamente. Membros do conselho estavam em seus telefones. Tiffany Blake já estava se dirigindo para a saída. Ordem! A juíza Monroe gritou, batendo o martelo repetidamente. Ordem em meu tribunal! Quando o barulho finalmente diminuiu, ela virou-se para Marcus Weston. Sr. Weston, ela disse, o senhor deseja abordar esta evidência? Marcus levantou-se lentamente. Seu caro terno, de repente, parecia amassado. Sua postura confiante havia desmoronado. Ele parecia um homem assistindo seu reino queimar. Isso é uma conspiração, ele disse, sua voz falhando. Minha mãe estava senil quando ela montou aquele trust. Minha esposa a manipulou. Tudo isso são mentiras. A expressão da juíza Monroe não mudou. O senhor tem evidências de que sua mãe não estava em sã consciência quando estabeleceu o trust? Marcus gaguejou. Eu vou conseguir evidências. Eu preciso de tempo. O senhor teve 20 anos, Sr. Weston. A juíza Monroe tirou os óculos e olhou para ele diretamente. Eu presidi muitos casos nesta sala de tribunal. Eu vi mentiras e verdades em igual medida. Mas raramente vi alguém tão completamente condenado por suas próprias ações. Ela recolocou os óculos. O tribunal fará um breve recesso para revisar todas as evidências antes de emitir sua decisão. Esta sessão está encerrada. Enquanto o martelo baixava, Claire olhou para o outro lado do corredor para seu marido de 25 anos. Marcus a encarava com uma expressão que ela nunca vira antes. Era medo. Durante o recesso, Claire saiu para tomar um ar. O vento frio de novembro parecia limpo após a tensão sufocante do tribunal. Diane a encontrou nos degraus do tribunal. Como você se sente? Diane perguntou. Claire considerou a pergunta. Sinto que passei 25 anos sendo a sombra de alguém e estou finalmente caminhando para a luz. Ela olhou para a irmã. Não importa o que aconteça lá dentro, eu já venci. Eu tenho minha filha de volta. Eu tenho você. Eu tenho a verdade. Diane apertou a mão dela.
Você vai conseguir muito mais do que isso, ela disse. Eu sinto isso. O recesso terminou e todos voltaram para o tribunal. Marcus parecia ter envelhecido 10 anos em 30 minutos. Victor Crane estava sussurrando urgentemente em seu ouvido, provavelmente discutindo o controle de danos. Tiffany Blake não estava em lugar nenhum. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. A juíza Patricia Monroe entrou e sentou-se. Ela folheou papéis por o que pareceu uma eternidade. Então ela começou a falar. A juíza Patricia Monroe olhou para o tribunal com o peso de 35 anos de experiência em seus olhos. No meu tempo neste banco, ela começou, sua voz carregando para cada canto da sala silenciosa. Eu vi casamentos terminarem em tragédia e em alívio. Eu vi fortunas divididas e famílias desfeitas. Mas raramente vi um caso que ilustrasse tão claramente a diferença entre astúcia legal e justiça real. Ela olhou diretamente para Marcus Weston. Sr. Weston, o senhor entrou neste tribunal acreditando que seu dinheiro e seus advogados poderiam apagar 25 anos de parceria. O senhor acreditou que uma mulher que abriu mão de sua carreira para apoiar seus sonhos valia 5 milhões de dólares. O senhor acreditou que inteligência e crueldade eram a mesma coisa. Sua voz endureceu. O senhor estava errado. Ela folheou seus papéis e continuou. A evidência apresentada neste caso é esmagadora. Claire Weston desenvolveu o algoritmo que se tornou a base da Weston Technologies. Ela fez isso enquanto Marcus Weston reprovava em suas matérias de matemática na graduação. A patente registrada em 1999 deveria ter o nome dela. Não teve porque Marcus Weston a registrou enquanto sua esposa se recuperava de um parto difícil. Ela ergueu os documentos do professor Bennett. As notas de pesquisa originais, datadas e testemunhadas por um conselho de revisão acadêmica, provam, além de qualquer dúvida razoável, que a propriedade intelectual pertencia a Claire Weston. Marcus Weston construiu um império de 30 bilhões de dólares com o trabalho de sua esposa e não lhe deu nenhum crédito. Marcus se mexeu na cadeira, o rosto pálido. Além disso, a juíza Monroe continuou. O acordo pré-nupcial assinado em 1998 foi obtido por meio de coerção. Múltiplas testemunhas depuseram que Marcus Weston ameaçou cancelar o casamento a menos que Claire assinasse o documento sem lê-lo. Um contrato assinado sob tais circunstâncias não é válido. Ela colocou esse documento de lado. O segundo acordo pré-nupcial datado de 2015 foi assinado enquanto Claire Weston estava sob a influência de medicamentos prescritos após um aborto espontâneo. Registros médicos confirmam que ela não estava em sã consciência durante este período. Este documento também é inválido. 2 pré-nupciais, ambos sem valor. A voz da juíza Monroe ficou mais fria. Mas as tecnicalidades legais empalidecem em comparação com a falência moral exibida nesta sala de tribunal. Projeto Silêncio. Ela ergueu as impressões que Emma havia fornecido. Uma operação de 2 anos projetada para destruir uma mulher financeira, social e emocionalmente. Contas bancárias congeladas, advogados subornados, evidências falsas de infidelidade, a manipulação de uma filha contra sua própria mãe. Ela olhou para Marcus com desprezo não disfarçado. Sr. Weston, eu vi muitas pessoas cruéis nesta sala de tribunal, mas a natureza calculada e sistemática de sua campanha contra a mãe de sua filha o coloca em uma categoria própria. Marcus tentou se levantar. Meritíssima, posso explicar. Sente-se, Sr. Weston. Não terminei. Ele sentou. A juíza Monroe ergueu o documento final. O First Light Trust, LLC, estabelecido em 2005 por Dorothy Weston, mãe do peticionário. Os termos deste trust são claros e legalmente vinculativos. Mediante prova de infidelidade de Marcus Weston durante seu casamento, o controle acionário de todas as holdings Weston é transferido para Claire Weston. Ela olhou para Claire. Senhora Weston, sua sogra sabia exatamente quem seu filho era,
e ela passou os últimos anos de sua vida garantindo que, quando este dia chegasse, você teria o poder de se proteger. A juíza Monroe baixou o documento. É a decisão deste tribunal que Claire Weston é a legítima proprietária do controle acionário da Weston Technologies, conforme especificado no First Light Trust. Todas as contas offshore detidas por Marcus Weston, em violação dos requisitos de divulgação conjugal, são por meio deste congeladas, aguardando investigação adicional. A petição de divórcio é concedida com todos os bens não protegidos pelo trust a serem divididos de acordo com os princípios de distribuição equitativa. Ela fez uma pausa. Além disso, a evidência de fraude de valores mobiliários e manipulação financeira apresentada neste caso será encaminhada ao gabinete do Procurador dos Estados Unidos para investigação criminal. O tribunal explodiu. Membros do conselho gritavam em seus telefones. Repórteres corriam para as portas. Victor Crane parecia que ia passar mal. Ordem! A juíza Monroe comandou. Não terminei. A sala silenciou. O tribunal também toma nota da conduta de Victor Crane durante estes procedimentos. Evidências sugerem que o Sr. Crane participou de suborno de advogado oposto e fabricação de evidências. Este assunto será encaminhado à Ordem dos Advogados para investigação. O rosto de Victor Crane passou de pálido para cinza. Finalmente, a juíza Monroe disse, olhando diretamente para o assento vazio de Tiffany Blake, o tribunal emite uma intimação para Tiffany Blake em relação ao seu papel na criação e distribuição de evidências em vídeo falsificadas. A senhorita Blake deve se apresentar ao tribunal em 48 horas. Ela reuniu seus papéis. Este caso representa tudo o que está errado com a forma como algumas pessoas veem o casamento. Elas o veem como uma transação em vez de uma parceria. Elas veem seus cônjuges como bens a serem gerenciados, em vez de seres humanos a serem valorizados. Ela olhou para Claire. Senhora Weston, você passou 25 anos apoiando um homem que não a merecia. Você criou uma filha que, apesar de manipulada, encontrou seu caminho de volta à verdade. Você suportou uma campanha de destruição que teria quebrado a maioria das pessoas. Sua avó suavizou ligeiramente. Você não quebrou. E hoje, a justiça é feita. Ela bateu o martelo. O tribunal está encerrado. Marcus Weston ficou paralisado em sua cadeira, incapaz de processar o que acabara de acontecer. 20 minutos atrás, ele era um bilionário. Agora ele enfrentava acusações criminais. Sua empresa havia sumido e sua filha estava abraçando sua ex-esposa do outro lado do corredor. Victor Crane já estava arrumando sua pasta, provavelmente calculando o quão rápido ele poderia fugir para um país sem extradição. E Claire Weston estava parada no centro do tribunal, cercada pelas pessoas que a haviam apoiado quando todos os outros a abandonaram. Você conseguiu, Diane disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, Claire corrigiu. Todos nós juntos. Emma abraçou a mãe com força. Sinto muito, mãe, por tudo. Claire acariciou o cabelo da filha. Você encontrou o caminho de volta. Isso é tudo o que importa. Betty Crawford estava por perto, segurando seu caderno desgastado. Senhora Weston, ela disse, eu não sei o que dizer. Claire virou-se para ela e pegou suas duas mãos. Você me salvou, Betty, aquele caderno, 15 anos de documentação. Sem você, nada disso teria acontecido. Eu apenas anotei o que vi, Betty disse, sua voz tremendo. Às vezes é tudo o que é preciso, Claire disse. Alguém disposto a ver a verdade e se lembrar dela. Evelyn Rhodes aceitava os parabéns de outros advogados que se reuniram para assistir ao veredicto. A jovem advogada, que havia sido dispensada como estando fora de sua liga, acabara de vencer o caso de divórcio de maior destaque da década. Senhorita Rhodes, um repórter chamou, como é se sentir ao derrotar Victor Crane? Evelyn sorriu. Parece justiça, ela disse, e já era hora. Enquanto Claire saía do tribunal,
As câmeras piscavam e os repórteres gritavam perguntas. Mas ela não os ouvia. Ela estava olhando para o céu, respirando o ar frio de novembro, sentindo o peso de 25 anos finalmente se levantar de seus ombros. Ela havia entrado neste tribunal sem nada, sem dinheiro, sem advogado, sem esperança. Ela estava saindo como proprietária de uma empresa de 30 bilhões de dólares. Mas, mais importante, ela estava saindo com sua filha ao lado, sua irmã às costas e o conhecimento de que havia sobrevivido à pior coisa que já havia acontecido a ela. E isso valia mais do que todo o dinheiro do mundo. 6 meses depois, o mundo parecia muito diferente. Claire Weston estava na janela de seu novo escritório no 302º andar do que agora se chamava First Light Technologies. A mudança de nome havia sido seu primeiro ato como presidente do conselho, uma homenagem à sogra que a havia protegido de além-túmulo. O horizonte de Manhattan se estendia diante dela, brilhando sob o sol da primavera. Era a mesma vista que Marcus havia desfrutado por 20 anos, mas Claire raramente passava tempo admirando-a. Havia muito trabalho a fazer. Presidente Weston, sua assistente apareceu na porta. Seu compromisso das 11 está aqui. Deixe-a entrar, Claire disse, virando-se da janela. Evelyn Rhodes entrou, parecendo muito diferente da jovem advogada nervosa que se aproximou de Claire naquele corredor do tribunal 6 meses atrás. Ela agora era a chefe do departamento jurídico da First Light, com uma equipe de 20 pessoas e uma reputação que havia crescido consideravelmente desde o veredicto Weston. Os documentos de reestruturação estão prontos, Evelyn disse, colocando uma pasta na mesa de Claire. Concluímos a revisão de todas as holdings offshore. A recuperação total é de 214 milhões de dólares. Claire assentiu. Transfira para a conta da fundação. Tudo. Cada centavo. A Fundação First Light havia sido a segunda grande iniciativa de Claire. Ela fornecia apoio jurídico e assistência financeira a mulheres passando por divórcios difíceis, particularmente aquelas que enfrentavam oponentes ricos e poderosos. Em 6 meses, eles haviam ajudado mais de 500 mulheres a navegar no sistema legal. Evelyn sorriu. Você sabe, quando você me falou pela primeira vez sobre a fundação, eu pensei que você talvez guardasse pelo menos um pouco do dinheiro para si mesma. Tenho o suficiente, Claire disse simplesmente. Mais do que o suficiente. Esse dinheiro foi roubado da nossa família. Ele deve ir para ajudar outras famílias. Houve uma batida na porta. Emma Weston entrou carregando um laptop e parecendo animada. Mãe, você precisa ver isso, Emma disse. Os resultados do teste beta são incríveis. Emma havia se juntado à First Light Technologies como chefe da nova divisão de ética em IA. Seu trabalho era garantir que a tecnologia da empresa fosse usada de forma responsável. Um contraste gritante com a abordagem agressiva de lucro, acima de tudo que seu pai havia defendido. O software educacional? Claire perguntou. Emma assentiu ansiosamente. As pontuações dos testes melhoraram em 40% nas escolas piloto. Os professores estão dizendo que é a ferramenta de aprendizado mais eficaz que já viram. Claire sentiu um calor se espalhar pelo peito. Era isso que ela sempre quis que a tecnologia fizesse, não apenas ganhar dinheiro, mas realmente ajudar as pessoas. Agende uma reunião do conselho para a próxima semana, Claire disse. Quero discutir a expansão do programa piloto. Emma fez uma anotação em seu laptop, então hesitou. Mãe, preciso te contar algo. O que é? Emma respirou fundo. A audiência de sentença do papai é no próximo mês. O advogado dele entrou em contato. Ele quer me ver. A expressão de Claire permaneceu neutra, mas suas mãos apertaram ligeiramente a borda de sua mesa. O que você quer fazer? Emma ficou quieta por um momento. Acho que preciso ir. Não para perdoá-lo, mas para finalmente dizer o que deveria ter dito há 6 meses. Claire assentiu lentamente. Essa é a sua escolha. O que quer que você decida, eu te apoio. Ela contornou a mesa e pegou as mãos da filha. Apenas lembre-se de que você não deve nada a ele. Nem perdão,
nem explicação, nem mesmo sua presença. Você vai porque escolhe ir, não porque ele merece. Emma abraçou a mãe com força. Eu sei, ela sussurrou. Obrigada por entender. Mais tarde, naquela tarde, Claire teve uma reunião muito diferente. Betty Crawford estava sentada à sua frente em um pequeno café perto do prédio da First Light Technologies. Betty agora era diretora de alcance comunitário da Fundação First Light, um trabalho que ela inicialmente tentou recusar. Eu ainda não sei como ter um escritório, Betty disse, balançando a cabeça. As pessoas continuam me perguntando sobre projeções orçamentárias. Claire Hill, você está se saindo maravilhosamente. Os programas comunitários que você desenvolveu estão fazendo uma diferença real. Eu apenas converso com as pessoas, Betty disse. Ouço suas histórias. Tento ajudar onde posso. É exatamente isso que eles precisam, Claire disse. Alguém que realmente ouça. Betty ficou quieta por um momento, mexendo seu café. Posso te perguntar uma coisa, Sra. Weston? Me chame de Claire, por favor. Betty sorriu. Claire, você alguma vez se arrepende do jeito que as coisas terminaram com o Sr. Weston? Claire considerou a pergunta cuidadosamente. Eu me arrependo dos 25 anos que passei tentando fazer algo funcionar que nunca funcionaria. Eu me arrependo de não ter visto quem ele realmente era até que fosse quase tarde demais. Eu me arrependo do que custou a Emma aprender a verdade sobre o pai dela. Ela tomou um gole de seu chá. Mas me arrependo de ter revidado. Me arrependo de ter me defendido. Me arrependo de finalmente ter me tornado a pessoa que eu deveria ter sido o tempo todo. Ela balançou a cabeça. Nem por um único momento. Naquela noite, Claire participou de uma reunião de grupo de apoio em um centro comunitário no Brooklyn. Ela ia toda semana, não como líder ou doadora, mas apenas como mais uma mulher compartilhando sua história. O grupo sentou-se em círculo em cadeiras dobráveis. Havia advogadas e professoras e mães donas de casa. Algumas estavam nos estágios iniciais de seus divórcios, ainda em choque e com medo. Outras estavam mais avançadas, começando a ver a luz no fim do túnel. Uma jovem chamada Jennifer falou, sua voz tremendo. Eu não sei como você sobreviveu a isso, ela disse a Claire. Eu li sobre o seu caso. Ele tentou te destruir. Como você continuou? Claire pensou no banco do parque onde ela havia sentado com $47 na bolsa. Ela pensou nas noites sem dormir no apartamento de Diane. Ela pensou no momento em que Emma havia testemunhado contra ela. Um dia de cada vez, Claire disse. Uma pequena escolha de cada vez. E lembrando que a versão dele de mim nunca foi a mim verdadeira. Ela olhou ao redor do círculo para os rostos de mulheres que estavam travando batalhas semelhantes às suas. O homem com quem eu era casada passou anos tentando me fazer sentir pequena, invisível, sem valor. E por muito tempo eu acreditei nele. Eu pensei que não era nada sem ele. Ela se inclinou para a frente. Mas aqui está o que eu aprendi. A história que ele contou sobre mim não era a minha história. Era a história dele sobre mim. E eu tinha o poder de escrever uma diferente. Jennifer enxugou os olhos. Mas você tinha evidências. Você tinha advogados. Você tinha recursos. E as mulheres que não têm nada disso. É exatamente por isso que a fundação existe, Claire disse. Para garantir que toda mulher tenha acesso às mesmas ferramentas que eu tive. Ninguém deveria ter que enfrentar isso sozinha. Depois da reunião, Claire caminhou pelas ruas familiares do Brooklyn até a padaria de Diane. A janela que havia sido quebrada por vândalos foi reparada, e a loja estava mais movimentada do que nunca. Pessoas vinham de toda a cidade para comprar doces da irmã da mulher que havia derrotado Marcus Weston. Diane estava atrás do balcão, coberta de farinha, parecendo mais feliz do que Claire jamais a vira. Você está atrasada, Diane disse, deslizando uma xícara de café pelo balcão. A reunião demorou, Claire respondeu. Boas conversas. Diane estudou a irmã por um momento.
Você sabe, você poderia comprar 100 padarias agora. Você não precisa continuar vindo aqui. Claire sorriu. Foi aqui que eu vim quando não tinha nada. Foi aqui que descobri quem era minha verdadeira família. Não vou a lugar nenhum. Ela olhou em volta para a loja aconchegante, para as cadeiras descombinadas, para o quadro de menu manuscrito e para as fotografias nas paredes. Além disso, ela disse, seus croissants ainda são os melhores do Brooklyn. Diane Hill. Eles são os melhores de Manhattan também. Não se esqueça disso. 1 ano após o veredito, Claire Weston recebeu um pacote em seu apartamento. Chegou sem endereço de remetente, apenas um pequeno envelope manila com seu nome escrito em uma caligrafia cuidadosa que ela não reconheceu. Dentro estava um pendrive e um bilhete manuscrito. Senhora Weston, seu marido não era o único com segredos. Há 14 outras mulheres. Eu fui uma delas. O drive tem tudo. Talvez seja a hora de alguém contar a história toda. Uma amiga. Claire sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o bilhete por um longo momento. Então ela conectou o pendrive ao seu laptop. Os arquivos que carregaram foram devastadores. Nomes, datas, acordos de confidencialidade de 15 anos atrás. Mulheres que Marcos havia assediado, manipulado e pago para ficar em silêncio. Assistentes administrativas, executivas juniores, estagiárias recém-saídas da faculdade. 14 mulheres cujas histórias haviam sido enterradas sob montanhas de dinheiro e ameaças legais. Claire leu os arquivos com uma crescente sensação de horror. Ela sabia que Marcos era infiel. Ela não sabia que ele era um predador. Ela pegou seu telefone e ligou para Evelyn Rhodes. Evelyn atendeu no segundo toque. Claire, está tudo bem? Preciso que você venha ao meu apartamento, Claire disse. Agora, há algo que você precisa ver. Quando Evelyn chegou 1 hora depois, ela revisou os arquivos com sua compostura profissional, desmoronando lentamente. Isso é criminoso, Evelyn disse. Algumas dessas mulheres foram coagidas. Algumas foram ameaçadas. Isso não é apenas infidelidade. Isso é um abuso sistemático de poder. O que fazemos? Claire perguntou. Evelyn olhou para cima do laptop. Isso depende. Você quer tornar isso público? Claire ficou quieta por um momento, pensando nas 14 mulheres cujos nomes estavam naquele drive. Mulheres que provavelmente se sentiram tão presas e impotentes quanto ela se sentiu por 25 anos. Eu quero encontrá-las, Claire disse. Eu quero dar a elas a escolha que eu nunca tive. A escolha de contar sua história ou não. A escolha de buscar justiça ou seguir em frente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Marcos já está na prisão por crimes financeiros, mas aquelas 14 mulheres nunca tiveram seu dia no tribunal. Elas nunca puderam se levantar e dizer o que aconteceu com elas. Ela virou-se para Evelyn. Nós as encontramos. Oferecemos a elas apoio, ajuda legal, assistência financeira, o que quer que precisem. E se elas escolherem se apresentar, nós as apoiamos. Evelyn assentiu lentamente e atentamente. Isso pode ser enorme, ela disse. Pode mudar a conversa sobre como homens poderosos tratam as mulheres em ambientes corporativos. Ou pode ser enterrado novamente, Claire disse, como antes. É por isso que temos que fazer isso com cuidado. Proteger as mulheres primeiro. A segurança e privacidade delas vem antes de qualquer declaração pública. Nos 3 meses seguintes, Claire e Evelyn contataram discretamente as 14 mulheres da lista. Algumas haviam seguido com suas vidas e não queriam nada com o passado. Claire respeitou a escolha delas, mas 11 delas queriam conversar. Elas se encontraram em uma sala de conferências da Fundação First Light. 11 mulheres que nunca haviam se conhecido, mas que compartilhavam uma experiência comum. Elas compartilharam suas histórias, algumas chorando, algumas com raiva, todas elas finalmente livres para falar a verdade. Quando a última mulher terminou, Claire se levantou. Obrigada, ela disse, sua voz embargada de emoção. Obrigada por confiar em suas histórias a nós.
Eu sei o quão difícil é isso. Ela olhou ao redor da sala para essas mulheres, todas elas sobreviventes. Passei 25 anos com medo de Marcus Weston, com medo do dinheiro dele, dos advogados dele, do poder dele. E por muito tempo pensei que era a única. Pensei que ninguém acreditaria em mim. Ela respirou fundo. Mas eu não estava sozinha. Nenhuma de nós estava sozinha. Apenas fomos mantidas separadas, isoladas, feitas para sentir que nossas experiências não importavam. Ela caminhou até a janela. O que acontece a seguir depende de cada uma de vocês. Se quiserem tornar público, nós as apoiaremos. Se quiserem buscar ação legal, nós forneceremos advogados. Se quiserem permanecer anônimas, nós protegeremos sua privacidade. Ela se virou para elas. Mas o que quer que escolham, quero que saibam algo. Sua história importa. Sua voz importa. E vocês não estão mais sozinhas. Uma por uma, as mulheres naquela sala escolheram se manifestar. A história estourou 3 semanas depois. 11 mulheres acusando Marcus Weston de assédio, coerção e abuso de poder por 15 anos. A cobertura da mídia foi intensa. Houve negações da equipe jurídica de Marcus, rapidamente seguidas por silêncio, à medida que mais evidências surgiam. A sentença de 12 anos de Marcus Weston, por crimes financeiros, foi estendida aguardando investigação de acusações adicionais. Seu nome se tornou sinônimo de predação corporativa. Mas para Claire, o acerto de contas público era menos importante do que a cura privada. Ela assistiu a essas 11 mulheres se unirem em uma coletiva de imprensa, apoiando-se umas às outras, falando sua verdade. Ela viu a coragem que elas tiveram para encarar as câmeras e contar suas histórias. E ela sabia que isso, mais do que qualquer vitória no tribunal, era o que a justiça realmente parecia. No aniversário do veredito, Claire fez um pequeno jantar na padaria de Diane. Apenas a família e amigos próximos, Emma e Diane, Betty e Evelyn, as pessoas que a haviam apoiado quando tudo desabou. Um brinde, Diane disse, erguendo sua taça de vinho. Para Claire, que provou que as quietas são frequentemente as mais perigosas. Todos riram. Para a família, Claire rebateu, erguendo sua própria taça. Aquela com a qual você nasce e aquela que você escolhe. Eles brindaram. Depois do jantar, Claire saiu para tomar um ar. Emma a seguiu. Mãe, Emma disse, posso te perguntar uma coisa? Claro, querida. Emma ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas visíveis entre os prédios do Brooklyn. Você acha que a vovó Dorothy sabia o tempo todo sobre as outras mulheres? Quer dizer... Claire considerou a pergunta. Acho que Dorothy conhecia o filho dela melhor do que ninguém. Ela viu o que ele estava se tornando e não conseguiu impedir. Então, ela fez a única coisa que podia. Ela garantiu que, quando a verdade finalmente viesse à tona, haveria alguém forte o suficiente para fazer algo a respeito. Ela abraçou a filha. Ela acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma. E ela confiou que um dia você encontraria o caminho de volta à verdade. Emma se aninhou no abraço da mãe. Fico feliz que sim, ela sussurrou. Eu também, querida. Eu também. Elas ficaram ali no ar frio da noite, mãe e filha olhando para as estrelas. Atrás delas, pela janela da padaria, podiam ver Diane rindo de algo que Betty disse. Evelyn estava repondo taças de vinho. Parecia uma família. Era uma família. E Claire percebeu que isso aqui era o final feliz que ela nunca ousara esperar. Não o dinheiro ou a empresa ou a vitória no tribunal. Apenas esse amor, conexão, o conhecimento de que ela estava exatamente onde deveria estar. Ela passou 25 anos sendo a sombra de alguém. Agora ela estava na luz e nunca mais voltaria para a escuridão. 5 anos depois, Claire Weston aposentou-se como presidente da First Light Technologies. A empresa que ela uma vez ajudou a construir do nada valia agora mais de 50 bilhões de dólares. E mais importante, era conhecida como uma das corporações mais éticas da América. Emma Weston assumiu como CEO
a primeira mulher a liderar a empresa. Sob sua liderança, a First Light tornou-se pioneira no uso de tecnologia para ajudar sobreviventes de abuso doméstico, fornecendo aplicativos de segurança gratuitos e recursos legais para mulheres em perigo. A padaria de Diane expandiu para 3 locais. Embora ela ainda trabalhasse no balcão da loja original do Brooklyn todas as manhãs. Ela disse que as novas lojas chiques não pareciam dela. Betty Crawford aposentou-se aos 65 anos, mas continuou a ser voluntária na First Light Foundation. Ela treinou uma nova geração de defensores, ensinando-lhes a importância da documentação e atenção aos detalhes. Evelyn Rhodes tornou-se uma das advogadas mais respeitadas de Nova York. Conhecida por aceitar casos que outros advogados consideravam impossíveis de ganhar, ela nunca esqueceu quem lhe deu a primeira chance. E Claire Weston passou sua aposentadoria fazendo o que mais amava, ensinando matemática em uma pequena faculdade comunitária no Brooklyn, orientando jovens mulheres que a lembravam de si mesma há 30 anos, escrevendo um livro de memórias que se tornaria um best-seller e inspiraria uma geração de mulheres a se defenderem. Ela nunca mais falou com Marcos. Ele morreu na prisão 2 anos após o início de sua sentença estendida. Claire não compareceu ao funeral, mas visitava o túmulo de Dorothy Weston todos os anos no aniversário do veredicto. Ela deixava uma única rosa branca e dizia um silencioso obrigado à mulher que vira a verdade e planejara o dia em que ela finalmente viria à tona. A melhor vingança, Claire escreveu em seu livro de memórias, não é fazê-lo sofrer. É construir uma vida tão boa que ele se torna irrelevante. E isso começa com um passo, acreditar que você merece essa vida. Se você já se sentiu invisível em sua própria vida, esta história é para você. Se você conhece alguém passando por um momento difícil que precisa ouvir que as coisas podem melhorar, compartilhe isso com eles. E se você quiser mais histórias como esta, histórias de justiça, coragem e mulheres que se recusam a ficar em silêncio, clique no botão de inscrição e ative as notificações. Lançamos novas histórias toda semana. Acredite, você não vai querer perder o que vem a seguir. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você faria na posição de Claire. Você teria lutado ou teria aceitado o acordo e ido embora? Agora, vamos começar. Aviso de encerramento. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para oferecer entretenimento significativo com lições de vida reais. Cada história que criamos é projetada não apenas para entreter, mas para inspirar, educar e lembrá-lo de que, por mais sombrias que as coisas pareçam, a verdade sempre encontra uma maneira de surgir. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Seu apoio significa tudo. Agora, aqui está a história de Claire Weston, a esposa bilionária que perdeu tudo e depois recuperou